queridinhos de muitos alunos e professores de filosofia, o debate filosófico. E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou Feline, professora e doutoranda em filosofia, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a construção e as possíveis contribuições para um debate filosófico. Muitos alunos me pedem para fazer aula de debate, pra gente fazer aulas extras com debate, enfim, né? E, na verdade, assim, às vezes na correria, a quantidade de conteúdo que pelo menos eu tenho que passar na minha escola, né? Acaba que é um pouco difícil de fazer. Mas sempre que rola, sempre que dá um tempinho, sempre que tem possibilidade que a temática conversa com o conteúdo que está sendo passado, eu tento fazer o debate. E claro, existem algumas regras desse debate, alguns deveres, digamos assim, de quem está debatendo, até porque eu preciso organizar de uma forma objetiva para poder não só tá promovendo o debate, mas também avaliando a competência, enfim, a habilidade dos alunos no processo de debater. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre as minhas experiências de sala de aula, que eu considero essencial tanto para que alunos e professores façam, então, um bom debate. Então, assim, pra gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, eu coloquei, eu listei algumas coisas que eu considero que são essenciais para a construção e para as contribuições de um debate filosófico, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também tudo isso, assim, listado, para caso, você professor de filosofia que esteja me assistindo, e aluno, que queira também debater ou criar um grupo de debate na sua escola, possa utilizar, tá bem? Bom, então a primeira coisa que eu coloquei aqui como essencial é a ideia de você estar prestando atenção na ética da argumentação. O que significa isso? Você está debatendo ideias, está debatendo argumentos. Então não cabe você ofender a pessoa que está argumentando, Isso, inclusive, você ofender a pessoa que está argumentando é uma falácia estudada na disciplina de lógica na filosofia, que no caso seria uma falácia ad hominem, do ataque contra o homem, onde você ataca o oponente e não o seu argumento. Então, por isso, foque bastante nos argumentos e não pegar, enfim, ofensas pessoais, ataques à pessoa que está argumentando, que aí você vai estar agindo realmente muito mais com paixões, com emoções, do que necessariamente com a razão, que é o ideal, pra gente pensar na promoção de um bom debate. Outra coisa importante que você tem que se atentar é para você discutir realmente o argumento que está sendo ali tratado e não um argumento próximo, parecido, assim, menos plausível, enfim, para que você não esteja saindo do assunto, Faça também perguntas que estejam dentro do contexto no seu debate. Não vai cair numa fuga de um tema que, na verdade, parece estar argumentando super bem, mas, na verdade, só está levando o debate para um outro lado. Outra coisa que eu acho importante para a gente pensar nessa construção de um debate filosófico é a gente pensar nas distinções e definições dos termos e dos argumentos e das ideias que são utilizadas. Então, assim, para você não ficar fazendo pergunta que vai fugir do contexto, como eu tinha falado ali anteriormente, o ideal é que você esteja sempre se atentando para a real intenção, e a distinção e as definições dos argumentos, teorias e ideias que são dadas pelo seu grupo, opositor, ele está trazendo os argumentos contrários aos seus. Então, tenha sempre isso em mente. Se em algum momento isso ficou um pouco dúbio, para você não errar e sair fora do contexto, do tema de discussão, pergunte, Seja sempre ali dentro do tema, mais precisamente para conseguir construir argumentos que não fujam do assunto e acabem levando a discussão para outras instâncias, por exemplo. Outra coisa que eu coloquei aqui é para você tentar observar as falhas do argumento dos seus opositores, Ver se realmente as premissas que são utilizadas, elas levam à conclusão que está sendo apresentada, ou se o argumento é um argumento falacioso, ou se tá... Porque assim, ali eu tinha falado da falácia de ataque contra o homem, quando você ataca o oponente e não o seu argumento, mas existem outras inúmeras falácias e que muitas vezes as pessoas elas vão utilizar dentro de um debate e vão ter um potencial muito grande de convencimento, de levar ali na conversa e principalmente de convencer os juízes, caso esse seu debate seja dividido em 2 grupos e mais um terceiro grupo, que é então um grupo dos juízes. Então,
às vezes as pessoas vão utilizar, né? Falácias como falácia de apelo à autoridade, onde vão colocar, né, alguém numa posição de autoridade, gerando, né, um medo ou respeito para poder gerar concordância, ou apelo à piedade, onde vai se atacar através da emoção, da compaixão. Enfim, são sempre fugas que vão utilizar muito mais, né, do convencimento, da manipulação até psicológica, do que necessariamente estar argumentando com, enfim, argumentos sejam racionais e plausíveis de fato. Bom, e na prática, como que eu organizo um debate, né, em sala de aula? Normalmente, eu não deixo os alunos ficarem nos grupos que são as opiniões particulares deles, porque dependendo do tema, eu vou ter, tipo, muita gente de um lado e quase ninguém do outro. E a ideia é que eles tenham uma noção, enfim, uma construção aí tanto de argumentos que eles concordem pessoalmente, né, quanto também daqueles que eles são contrários. Então é muito importante que eles saibam, inclusive conheçam, inclusive para a sua vida, os argumentos contrários às suas ideias, às suas convicções pessoais, né? Então, como é que eu faço a divisão? Eu faço uma divisão meio assim, tipo, eu divido em 3 grupos, e eu grupos aleatoriamente, né? Falando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para cada aluno. E aí eu coloco, né, o grupo 1, por exemplo, para ser o grupo que defende a ideia. O grupo 2 para o grupo que é contra aquela determinada ideia. E o grupo 3, né, isso pode ficar variando. E o grupo 3 normalmente vai ser o grupo dos juízes. Todos os grupos vão precisar fazer um estudo, ou seja, né, normalmente essa aula debate ela é organizada num dia, mas ela só acontece numa outra aula. Porque esses grupos precisam estar estudando, precisam estudar argumentos para utilizar no dia do debate, né? Tanto o grupo dos juízes vai ter que analisar os argumentos favoráveis e contra para também construir perguntas que sejam interessantes e perguntas que não sejam só para um lado, né? Perguntas que sirvam para os dois lados principalmente. Então, exige-se um preparo dos 2 grupos, que são os grupos debatedores, e também do grupo dos juízes. Normalmente, num processo avaliativo, né, eu peço para que os grupos eles me entreguem uma folhinha, enfim, né, com os argumentos utilizados, com o que eles encontraram em pesquisa, né, como que eles estão construindo esses argumentos para que eu possa ter algo mais palpável, digamos assim, né, para poder estar avaliando. Mas claro que a performance deles durante o debate ela vai contar bastante também, né. Claro que também tem gente que às vezes é mais tímida, que vai conseguir se expressar melhor na folha ali, não falando, e por isso que eu vou utilizar esses 2 recursos avaliativos. E com relação ao próprio debate, né, uma das coisas que meus alunos, por serem adolescentes, eles gostam muito, são muito competitivos, é de estar disputando por algo, né? Então, normalmente o que eu faço? Eu deixo, né, organizo o debate primeiro com as falas, né, do grupo opositor e do grupo favorável. Posteriormente, no segundo momento do debate, começam as perguntas dos juízes, e essas perguntas elas vão se dirigir aos 2 grupos. Muitas vezes, inclusive, um grupo pode, né, rebater aquilo que o outro grupo falou anteriormente. E no final, os juízes vão escolher qual o grupo que melhor argumentou. Eu sempre falo para eles também que eles não podem ser levados nem pelas suas convicções pessoais e nem por uma questão de simpatia. Ah, eu sou amigo do pessoal que tá nesse grupo aqui, né? Por isso que também os grupos são definidos aleatoriamente, porque todo mundo vai ter amigo em todos os grupos, então não tem, não é para ficar com uma relação de preferência por afinidade, certo? Então essa é normalmente a forma com que eu organizo um debate filosófico em aula. E tentando, né, ao máximo possível ir por esse caminho de um debate que seja mais racional realmente, que não caia em falácias, que realmente as premissas elas consigam justificar a conclusão, né? E eu peço muito para que os meus alunos prestem atenção nisso, para que eles também construam melhores argumentos, não só num debate, mas também quando eles forem fazer a redação, por exemplo, né? Então tem uma utilidade para muitas coisas dentro, né, do ambiente escolar e também para fora, né, para a própria vida deles como um todo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é professor e assiste meus vídeos, deixa aqui um comentário, quero saber se vocês são meus colegas, né? Nessa aqui também, quero saber como é que vocês organizam os debates filosóficos. E se você é aluno e gosta de aula de debate, coloque aqui nos comentários também. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e compartilha com seus amigos pra gente chegar cada vez mais longe. Um super beijo e até uma próxima!